Mas aí, gente, vamos falar do próximo assunto. Já que o assunto é SAF, vamos fazer um ganchinho aqui bom para falar sobre SAF do Santos, porque o senhor Marcelo Teixeira falou sobre isso. Então eu gostaria de trazer a notícia que saiu ontem com a fala dele, a entrevista que ele concedeu na última terça-feira falando sobre esse assunto. O Santos vai virar ou não vai virar uma SAF? É isso que a gente vai saber agora. Se bem que o discurso do Teixeira muda a cada semana, mas vamos ver o mais recente. Transformação do Santos no Santos não está condicionada à SAF, diz Teixeira. Em evento, o presidente do Santos defende que, quando a reforma no clube ocorrer, o Conselho Deliberativo e o quadro de sócios considerarão de decidir o melhor caminho. Então ele não descarta, mas vamos lá. O Marcelo Teixeira disse que a transformação do Santos que está passando não está condicionada à adoção do modelo de SAF. Vamos ouvir aqui o que o Marcelo Teixeira disse. Quando assumimos o clube, desde o início queríamos fazer uma transformação. Isso não está condicionado a um modelo de SAF, mas sim a uma gestão profissional, que é o que estamos fazendo. Disse o mandatário santista em um painel sobre modelos de SAF no Brasil no evento Sports Business Summit, em São Paulo, nesta terça-feira. Talvez, se o momento do Santos fosse diferente quando assumimos, já poderíamos ter pensado em alguma reforma do tipo. Ele sempre defendeu que o time tem que estar melhor para se tornar SAF, que eu não necessariamente concordo. Mas é algo que ainda está por vir, ou seja, ele diz que está por vir, e quando acontecer, ele não descarta. Tenho certeza que o Conselho Deliberativo e o quadro de sócios conseguirão decidir o melhor caminho para a instituição. Ele ainda ressaltou que os modelos de SAF ou clube associativo não são sinônimos de sucesso. Isso é verdade, tem que concordar. O que ele diz? Resultado prático acontece quando você coloca em ritmo de gestão os objetivos e metas bem definidas. No ano anterior, por exemplo, mesmo economicamente frágeis, buscamos alternativas no mercado para melhorar nossas receitas, procurando atingir exatamente os valores que precisávamos para cumprir as nossas obrigações. E isso aqui eu quero ver se é verdade, porque o balanço do Santos do ano passado está próximo de sair, deve sair nas próximas 2 semanas. E aqui ele diz, Felipe, que encontrou alternativas para melhorar as receitas, procurando atingir exatamente os valores que o Santos precisava para cumprir as suas obrigações. Então, se o Santos cumpriu as suas obrigações em 2024, significa que a dívida não saltou. É isso que ele está querendo dizer aqui, é isso que eu interpreto. Será? Descobriremos no próximo balanço e falaremos sobre isso, tanto aqui no Futeboteco como lá no Vem Pro Peixão, quando esse balanço sair. No evento, o presidente do Santos ainda comemorou a contratação de Neymar, cujo contrato inicialmente é válido até o dia 30 de junho. Ele exaltou o crescimento do clube nas redes sociais, o aumento de receita com patrocínios e mandos de jogos e a expansão do quadro de sócios. O Neymar está fazendo com que o Santos amplie bem seu horizonte, melhore as alternativas de receitas e olhe para os objetivos desse ano, que continuam tendo grandes obstáculos com uma expectativa mais positiva. Queremos continuar dentro da linha da austeridade. Olha só, ele está falando em austeridade. E transparência. Transparência, não sei. Até agora eu não tenho os números. Fazendo com que o mercado entenda a nossa administração. Cara, nem o seu associado entende a sua administração. Quem dirá o mercado? Mostre aí o balanço de 2024. Queremos ver. Uma das principais transformações fora de campo, para além da chegada de Neymar e outros 10 esforços, tem sido as intervenções na infraestrutura do clube. O pai de Neymar vem capitaneando uma série de melhorias no CT e na Vila Belmiro. Um dos principais alvos é a estrutura das categorias de base, que o presidente do Santos admite ter parado no tempo depois do sucesso que levou, por exemplo, ao título brasileiro de 2002 e à revelação do próprio Neymar. Aí ele diz, o futebol independente do seu regime deve estar focado nas divisões de base, concordo. Qualquer clube do futebol brasileiro. É isso que a gente é bom. Ao revelar talentos, você reinveste na estrutura do clube e suas finalidades, coisa que o Santos não fez. O Santos vendeu o Rodrigo por 250 milhões de reais e não tem CT de base. Mais do que isso, cria-se uma ação social que transforma a vida das pessoas. Perfeito, isso é legal, ouvir ele falando de questão social. O Santos fez muito bem isso no passado, o que nos trouxe sucesso, mas infelizmente paramos no tempo enquanto outras equipes evoluíram. Ele tem razão aqui. Ele tem razão. Tenho várias críticas para fazer ao Marcelo,
Mas os últimos investimentos infraestruturais que o Santos fez foi na gestão dele, Felipe. Lá atrás. Mas o que o Santos está fazendo para recuperar e voltar a ser isso? O Neymar pai anunciou uma reforma no CT Pelé para acoplar agora os meninos. Os caras estão construindo um bunker lá de 2 andares com fisiologia, o caramba, isso saiu na semana passada. Isso vai ser construído, está sendo construído fora, chega pronto para o CT, e aí é feito em 10 dias a instalação, entre mais ou menos abril e maio, maio e junho, alguma coisa assim. O Santos está reformando completamente o CT para abrigar os moleques da base, ter dormitórios, ter academia, ter fisiologia de primeiro mundo. O Neymar pai tá trazendo várias parceiras, cara, para poder fazer isso. Mas ainda não é o ideal. O ideal é que o Santos tenha um CT de base, como o Palmeiras tem, como o São Paulo tem. Um CT à parte, que você tenha estrutura total. E eu sou a favor, inclusive, não só do Santos, mas que esses times que têm dinheiro para ter esses CTs muito grandes e muito bem abastados, que eles levem também junto para esses CTs a escola. Poderia, por que não? A gente não poderia ter profissionais de educação dando aula para esses meninos todos os dias, de matemática, de português, para que eles já ficassem lá naquele ambiente, para que eles pudessem jogar, para que eles pudessem ser formados, para que pudesse se cobrar a nota deles. Por que não o futebol não poderia atuar nessa área também de formação acadêmica? Porque a verdade é que a grande maioria desses jogadores não vai virar jogador. Não vai, é a minoria da minoria. Então seria uma possibilidade de você oferecer também para esses atletas condições para que de repente um jogador, você perca um jogador, você perca um meia, mas você ganhe um diretor no futuro. Você ganha um técnico no futuro, você ganha um fisiologista no futuro, você ganha um preparador físico, você ganha um scout. Você vê que os caras param de jogar e não tem um norte, né? Não tem tem um norte, mano. Justamente porque não tem uma base porque abandonaram, escolar. Abandonaram os estudos. Exatamente. Não tem uma base escolar, não tem uma faculdade, não tem um projeto. E a gente cobra muito, assim, Cotia do caralho, é gigantesco, tem 8 campos e o cacete. O que o São Paulo oferece? Não tô dizendo que não oferece, porque eu não conheço, mas é uma pergunta mesmo. O que o São Paulo oferece? Como é que é o que tipo de estudo que o São Paulo oferece para os moleques de Cotia e mais? O quanto esse tipo de estudo e a parte acadêmica é cobrada para esses moleques? O Palmeiras eu sei que investe pesado nisso, as participações dos moleques nos treinos, nos jogos, é condicionada também ao histórico escolar, ao desempenho escolar. Isso eu sei. Os moleques têm uma base escolar lá dentro do CT onde o Palmeiras construiu para a base. Isso é importante demais, né, cara? Importante demais. O Hendrick estudou, o Estevão estudou, o Luiz Guilherme, esses moleques tudo tiveram escola, cara. E aí, assim, cara, uma coisa que eu quero te falar é o seguinte, eu concordo, a gente tava falando aqui de SAF do Curitiba, que, não foi a solução. Eu acho que uma SAF por SAF não é a solução. Eu acho que o Santos, a marca Santos, por ter a marca Pelé, né, pelo menos relacionada à história do Pelé no clube, que é a maior parte da carreira, por ter a força que tem fora do país, eu acho que tem grandes chances de... E não só eu tô dizendo, o cara que criou a SAF do Brasil, que é São Paulino, foi lá no Conselho Deliberativo do Santos ano passado e falou que nenhum clube tem potencial de ter uma SAF tão forte no Brasil como o Santos pela sua força no exterior. Eu gostaria muito que o Santos se utilizasse dessa força para trazer uma grande SAF. Agora, o que não dá é pro torcedor cair no conto do vigário de SAF no Santos, e aí a gente vender para qualquer um e acontecer o que aconteceu com o Curitiba. É uma questão muito delicada. Muito delicada. Se vai vender o clube, se vai ter um dono mesmo, tem que ser o cara. Tem que ser o cara, um cara com know-how, um cara que você sabe que pode confiar. Isso não é fácil. Não é fácil. Então, nesse aspecto, eu não tenho nada para que falar aqui da fala do Marcelo Teixeira. Mas, quando o Neymar veio, o que foi dito é que o contrato dele iria até o meio do ano, porque estaria condicionado, sim, ao Santos se tornar SAF e ao pai do Neymar ter uma espécie de cargo para que ele te renovasse o seu contrato.
Essa é uma resposta que a gente não vai demorar muito para ter. Porque o contrato termina dia 6 de junho, cara. É mês 4, mês 5 e mês 6. Então tem 3 meses e 10 dias de contrato. E aí, então, a gente vai saber. É uma resposta que a gente vai ter. Se de fato, se o Neymar for embora, pode ser que de fato estava relacionado a Santos virar uma SAF e o Santos não virou. Se o Neymar ficar e o Santos não tivesse sido uma SAF, vai provar que o Marcelo Teixeira tá certo. Ou pode ser que numa dessas se apresente aos 45 do segundo tempo um plano de SAF aí e passe no conselho e na Assembleia de Sócios. Lembrando que o sócio do Santos, como eu, por exemplo, sempre tem direito de voto em pautas como essa. Isso é muito importante. Mas é isso, são respostas que a gente não vai ter, que a gente não tem até agora no Santos, que é com relação à SAF e com relação agora à reforma na Vila Belmiro. Porque que tipo de Vila Belmiro que vai pro chão é essa? Se tá rolando um monte de reforma lá dentro com empresas que o Neymar Pai tá trazendo junto. Eu nunca vi uma coisa dessa. Você vai reformar para derrubar? Que tudo indica não vai rolar, né? Então, o que está se corroborando, e a gente sabe que o memorando de intenções, o contrato de exclusividade entre Santos e W Torre vai até setembro. Eu revelei isso aqui no Futeboteco ano passado. Mostrei vários pontos do memorando de intenções num vídeo absolutamente exclusivo que eu fiz com o meu querido amigo Henrique Farinha. E, Felipe, assim, o que se sabe o Neymar Pai saiu. O UOL publicou isso antes de ontem, que o Neymar Pai não é a favor da demolição da Vila Belmiro e construção dessa arena da W Torre, que eles querem buscar um outro lugar para que o Santos possa fazer um estádio maior e a Vila Belmiro seja então um estádio histórico, monumento histórico, que seja um lugar de visitação, que o Santos possa jogar lá jogos menores, etc. Mas, beleza, uma coisa é o Neymar Pai querer e todo mundo quer, mas existe algum projeto? Existe alguma ideia? Existe alguma coisa viável? E a resposta é, até agora ninguém sabe. Só se eles sabem de alguma coisa. Existe algum indício de que o Neymar vai ficar? Existe alguma... Não existe nada. Tá, ou seja, o futuro do Santos é até dia 30 de junho. Depois disso... A gente ouviu da boca do Salazar aí no nosso podcast que ele acredita, pelas pessoas que ele já conversou, o cara, lembrando que ele é um cara que cobre a editoria Neymar na Gazeta Esportiva, além de cobrir o Corinthians, enfim, o próprio Santos, ele falou, ouvi de pessoas que estão perto do Neymar que o desejo é ficar. O desejo, mas a gente sabe que não depende só do Neymar, né? Depende de várias outras coisas ao redor, eu acho que o Santos está até correndo atrás, e junto com o pai dele, essa estruturação do clube em áreas que, como ele disse, o chuveiro era o mesmo do Pelé, por exemplo. Óbvio que ele exagerou, mas... Não, era o mesmo dele antes dele ir embora. Sim, o mesmo do Neymar antes de ir embora e tal. O que é muito louco, né, cara? Pelo amor de Deus. O que é ridículo pro Santos, assim. O Santos precisa resolver essas questões básicas, estruturais, até para oferecer uma condição melhor para o próprio jogador e para os jogadores, né? Não só para o Neymar, para ficar para o clube como estrutura de clube mesmo. Então, acho que falta muita coisa ainda para o Santos definir. E o futuro Imagina se o Neymar não fica, e aí? Como vai ser? O que será do Santos? É isso que não pode acontecer, velho. É isso que não pode acontecer. Tem que existir um projeto bem claro. Cara, a verdade é que o Neymar uma hora vai embora do Santos, né? Então, mas tem que existir um projeto. Então, exatamente. O clube fica, pô. O clube exatamente. vai ficar pra sempre. Então, essa é a grande questão. Então, não tem que depender dele. Sem dúvida. Na minha visão, não tem que depender dele. Tem que se estruturar para ser um clube forte, para formar outros Neymares. Entendeu? E aí o discurso do Marcelo Teixeira nesse sentido é positivo, sabe? Com relação à postura do clube. Mas é isso. Vamos esperar. O SAF até agora ninguém sabe. A Arena Vila Belmiro ninguém sabe. E a verdade é que a única SAF que deu certo no Brasil até hoje é a do Botafogo, né, cara? E assim, deu certo ano passado. Eu discordo. Deu certo ano passado. Eu discordo. E esse ano? Eu discordo. O Bahia tá na Libertadores com o Grupo City, coisa que nunca chegou perto de fazer depois de muito tempo. Já é um sucesso a SAF do Bahia. Não, a SAF que eu digo que deu certo é aquela que Porque assim, o torcedor médio, ele imagina o quê? Que a SAF vai chegar e automaticamente seu clube vai se transformar e ser campeão.
É isso que tá na cabeça do torcedor. A gente vê nitidamente Ah, isso mas isso assim, tá no dia a errado. dia. Isso é um pensamento errado. Sim, Isso é um mas eu tô, pensamento errado. tô só analisando o que o torcedor pensa. A gente imagina, pô, vai chegar uma SAF, vai reconstruir o clube, a gente vai ganhar título no ano seguinte. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Botafogo. Chegou ali em 2022, o Botafogo tava quase caindo, no segundo semestre o time, pô, ficou no meio de cima da tabela. Em 2023, brigou surpreendentemente pelo título brasileiro, depois deu aquela pipocada histórica. E 2024 fez o ano dos sonhos, ganhando Brasileiro e Libertadores. E esse ano o time deu uma enfraquecida, né? Abriu mão do primeiro semestre, abriu mão do Carioca, abriu mão da Recopa, enfim, passou. Deixou o torcedor com raiva e preocupado quanto aos reforços, a qualidade dos jogadores que chegaram, enfim. A SAF é isso. O Então, que eu quero dizer a SAF basicamente é isso. Se você tiver um projeto igual o do Texo, é que existem vários outros tipos de projetos, né? Existe a SAF do Bahia, que é um estilo diferente de gestão. Existe a SAF do Cruzeiro, que já é um dono ali, mais parecido com o que é o Botafogo. Só que o Botafogo tem um grupo do Textor ali que tem outros times. Enfim, os jogadores até transitam entre esses clubes. Existem vários tipos de SAF, assim, exato, mas mas Felipe, a que deu mais certo do ponto de vista de futebol, de conquistas, até o momento foi a do mas Botafogo. então, se você olhar para o título, sim, mas se você olhar para o Cruzeiro que tava quase acabando, o Cruzeiro que subiu e o Cruzeiro que hoje conta com um elenco que não tá jogando nada, mas é um elenco estrelado, não tem como dizer que a SAF do Cruzeiro não foi positiva para o Cruzeiro, passando por Ronaldo vindo para Pedrinho. E também não tem como dizer que a SAF do Galo não tem vencido importante, porque os próprios títulos do Galo, embora tenha sido pré-SAF, foram por esses caras que já eram meio que donos, assim. E o Galo foi campeão brasileiro depois de 71. Né? Primeiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão, foi finalista de Libertadores. Você tem o Bahia, como eu falei, voltando para Libertadores. Eu acho que assim, cara, a primeira divisão, a SAF que deu errado mesmo é a do Vasco. Essa foi Endividou o clube, né? um tiro no pé mesmo. Agora, de resto, eu acho que assim, foram SAFs que pro contexto de cada um desses clubes foram boas, entendeu? A do Botafogo gerou em título porque você teve ali um cuidado maior com o futebol, que não só em gasto, mas em inteligência, que mostra que. Scout. Exato, que mostra que você tem, contando com bons profissionais, você se aproxima muito mais das conquistas do que necessariamente torrando dinheiro, como o Pedrinho BH vem fazendo.